Mas, gente, para trabalhar com a legislação institucional, a gente precisa trabalhar com uma propedêutica. Então, vamos trabalhar com ela. Não vai dar para vocês poderem fazer a prova da primeira fase. Vai ser arriscado fazer a prova da segunda fase. E vai ser arriscado fazer a peça de vocês sem conhecimento da legislação institucional da Defensoria. Na primeira fase, é cobrado de forma maciça a Lei Complementar 80. Então, a gente tem que ter na cabeça a Lei Complementar 80, principalmente porque a Lei Complementar 80 de 1994 foi alterada por uma legislação complementar de 2009, a 132. E a 132 trouxe modificações extremamente progressistas para a legislação referente à Defensoria. Então, a gente tem que observar ela. As provas posteriores a 2009 vêm cobrando de forma bastante maciça o quê? A 80 e a 132. Isso não quer dizer que essas provas, primeira fase aqui falando, não vão estar cobrando a legislação institucional local. Porque nós estamos fazendo aqui Defensoria Pública do Estado. A gente já vai entender essa pequena observação. Nós vamos ter, então, na nossa prova FCC, primeira fase, cobranças a respeito da Lei Complementar número 01? Sim, mas em que aspectos vão estar cobrando? Justamente aqueles que vão ser divergentes da Lei Complementar 80. E para aí nós vamos ter que ter cuidado para colocar essas observações. Mas a gente não pode deixar de ter na cabeça também a Constituição Federal. Notadamente, a disposição contida no artigo 5º sobre a necessidade de assistência judiciária, o que é um negócio muito pequeno, é um negócio muito comezinho, mas cobram. E a gente tem que ter na cabeça de trás para frente, de frente para trás, o artigo 134. Todinho. Tem que ter ele. Porque a Lei 80, ela expande o 134 inteiro e a gente vai trabalhar com eles. Então, eu não vou aqui perder tempo falando com vocês o que é defensoria, para que ela se preste todinho, porque se vocês querem ser defensores públicos, vocês já sabem o que é isso, já estão desejosos de ser isso. O que é importante dizer é, como é que a gente vai estruturar essa questão legislativa? Obviamente, a gente começa estruturando a legislação relativa à defensoria com o quê? Com o que está previsto na Constituição Federal, notadamente lá no artigo 5º e, posteriormente, ao que se encontra estatuído no artigo 134 da Constituição. Mas, para isso, eu preciso fazer uma observação extremamente importante, destacando para vocês como é que a Constituição Federal de 1988 compreende a Defensoria Pública. Ela compreende a Defensoria Pública, gente, numa seção especial, conhecida como da Advocacia, e olha só a importância, e da Defensoria Pública. Antes da reforma constitucional que aconteceu, era da Advocacia Pública e a Defensoria estava instituída aí no meio. E isso gerava um problema gigantesco, porque deontologicamente pessoas acreditavam que o exercício da Defensoria era exercício de advocacia. E isso vem gerando dor de cabeça até o presente momento. A alteração constitucional promovida destaca muito bem qual é a situação da Defensoria Pública no plano constitucional. Defensoria Pública não é a Advocacia Pública. E aqui a gente está falando porque a gente está fazendo uma preparação para a Defensoria Pública, para o curso de Defensoria. Então o raciocínio tem que ser esse. Então, Defensoria Pública não é a Advocacia Pública. E a gente pode falar de uma maneira bastante tranquila também, conforme eu tenho aqui destacado no material. Deixa eu verificar aqui. Que defensor público não é advogado. O camarada vai fazer prova para a Defensoria Pública, não interessa se ele vai estar discutindo na subjetiva, não interessa se ele tiver com foco na objetiva. Ele vai lá e escorregar, pensando que o camarada defensor é advogado, ele vai tomar-lhe bomba. Porque defensor público não é advogado. Defensor público é defensor público. E isso está tão bem estruturado que a Lei Complementar número 132 de 2009 acabou promovendo um destaque com relação ao exercício dessa atividade de defensor, que não precisa possuir inscrição na Ordem dos Advogados para estar exercendo a sua profissão. Mas vamos deixar isso aqui mais para frente. Então, obviamente, a gente começa o estudo da Defensoria Pública por através de quem? Da seção 3, estabelecendo que a Defensoria Pública não é o quê? Advocacia. E para por aí.
Mas o artigo 134, ele vai demandar de legislação complementar para organizar a Defensoria. A legislação complementar que organiza a Defensoria é a Lei Complementar número 80, de 1994. Com relação ao Amazonas, nós temos uma situação bastante interessante, porque a Lei Complementar Nacional, a 80, ela é de 94, só que a Lei Complementar Estadual é de 90. No estado do Amazonas, a lei é de 1990. Só ressaltar para vocês, então, que a legislação referente à Defensoria Pública é legislação concorrente, conforme prevê o artigo 24 da Constituição Federal, onde vai competir a União legislar sobre o quê? Normas gerais. E vai competir aos estados legislar sobre aquilo que foi específico. E a gente já sabe que quando há legislação concorrente, se por um acaso não existe norma geral, os estados podem dispor de forma plena, havendo o quê? Suspensão da eficácia caso haja disposição em contrário com relação à legislação nacional. Então, quando a gente for fazer o estudo da Lei Complementar número 80, a gente deve ter em foco isso. E quando a gente estiver analisando a Lei Complementar número 01, a gente deve estar atento quando houver choque entre uma disposição e outra. Até o advento da Lei Complementar número 132 de 2009, nós não tínhamos grandes ou gigantescos choques. Após a implementação da Lei Complementar número 132, que alterou a Lei Complementar 80, nós passamos a ter choques gritantes entre a Lei Complementar 80 alterada e a Lei Complementar número 01, notadamente com relação ao Conselho. Eu vou chamar a atenção para vocês quando a gente estiver observando isso, para ver que a composição do Conselho prevista na Lei 01 é divergente da Lei 80. E isso, numa prova, vai ser cobrado. Tá? Vai ser cobrado. Por quê? A legislação nossa, 01, não vai mudar até a prova de vocês. Tá? Não vai mudar. E a Fundação Carlos Chagas vai explorar essa divergência entre uma e outra. Então a gente tem que prestar atenção nesse problema. Mas vamos deixar isso aqui para um outro momento. Bora estudar aqui a 80 em si. Então a 80 ela vai trazer o quê? Normas gerais. Só tem um problema. Nós temos Defensoria Pública dos Estados, nós temos Defensoria Pública da União e nós temos Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Então, teoricamente, preste atenção na palavra aqui, está até gravando aqui, teoricamente, nós temos aí 3 defensorias distintas. E existe uma distinção, essa distinção ela implica em diferenciação com relação à autonomia. Gente, olha o parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição Federal. Tá? Explorado em quase tudo quanto é prova de defensoria. Diz o seguinte: as defensorias públicas estaduais, eu não estou falando aqui de Defensoria Pública da União, eu não estou falando aqui de Distrito Federal e Territórios, é só defensorias o quê? Estaduais. É assegurada autonomia funcional e administrativa e acabou-se. Isso a gente observa na lei. Então, existe uma diferença com relação à autonomia entre quem? A Defensoria Pública dos Estados e a Defensoria Pública da União, Distrito Federal e Territórios. Está todo mundo copiando isso? Tá? Por quê? Eu não vou poder dizer numa prova, e apesar da prova ser para Defensoria Pública Estadual, vai vir questão perguntando sobre esse negócio aqui. Sobre a autonomia da Defensoria como sendo de forma geral. Não, não é. A autonomia só é conferida de acordo com o parágrafo 2º da Constituição para quem? Para a Defensoria dos Estados, União e, cuidado, Distrito Federal e Territórios, a situação é diversa. E o que tem a ver isso com a Lei Complementar 80? A Lei Complementar 80, ela transmite tudo isso que a gente encontra aqui no 134 e no parágrafo 2º. Fazendo o quê? A Lei Complementar 80, ela vai tratar dessas 3 defensorias. De quem? Da União, ela vai tratar dos estados e ela vai tratar de quem? Distrito Federal e Territórios. Ela vai tratar de todos eles. Para eu continuar falando sobre isso, a gente tem que voltar lá para o artigo 22. Bora lá para o artigo 22 da Constituição Federal. Me perdoem aqui o vai e volta. Tá? Bora aqui para o artigo 22. Essa é a Constituição Federal, redação anterior à emenda constitucional número 70
de março de 2012. Tá? Se eu estou chamando a atenção para vocês da emenda constitucional 70 é porque ela vai ter relevância para a gente, e grande. O que ela diz? Que compete à União dispor sobre organização judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios, bem como a organização administrativa deles. Eu não preciso falar Defensoria da União, porque é da União mesmo, já está lá envolvida. Então, quando a União estiver legislando sobre Defensoria Pública da União e sobre Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, ela faz isso ela mesma, detalhando e especificando. Então, a Lei Complementar 80 vai trazer, disposições gerais sobre Defensoria Pública. Coloquem na Lei Complementar 80, essas disposições gerais elas vão estar do artigo 1º até o artigo 4º. Então, lá as disposições gerais todinhas da Defensoria. Só que, até a Defensoria dos Estados, que começa no artigo 97 da Lei Complementar 80, ela vai trazer todo o detalhamento de funcionamento da União e Distrito Federal e Territórios. O que você vê do 5º até o 96, tudinho é regulando a miúde União e Distrito Federal e Territórios. Por quê? Porque compete à União legislar sobre eles. A pergunta, se eu vou estar estudando aqui para a Defensoria Pública dos Estados, as disposições que eu vou encontrar nesses dispositivos aqui vão me interessar para eu responder ou entender o funcionamento da Defensoria Pública Estadual? Qual é a resposta? Não. Não. Porque existe autonomia entre os entes federativos e o que eu vou encontrar do 97 em diante são só disposições gerais, entre aspas, tá? Porque algumas são até detalhe demais. São disposições gerais, cabendo aos estados fazer o quê? A sua regulamentação específica